Beleza, galera? Vamos lá começar a resolução de alguns exercícios do capítulo 4 relacionados com a última aula do princípio de Saint-Venant. Então, vou começar pelo 4.1. O navio é impulsionado na água pelo eixo de uma hélice de aço A36 com 8 metros de comprimento, medido desde a hélice até o mancal de encosto D. Então, da hélice até o mancal de encosto, ele mede 8 metros. Se o eixo tiver diâmetro de 400 mm e espessura da parede de 50 mm, determine a quantidade de contração axial do eixo quando a hélice exercer uma força de 5 kN sobre o eixo. Os apoios em B e em C são mancais de deslizamento. Então está aqui uma foto, um desenho. Está aqui a hélice. Eu aplico uma força de 5 kN aqui, né, como se estivesse aplicando essa força aqui também, né? Então é 5 kN que eu vou considerar. Então considera como se isso aqui fosse olhando por dentro do eixo. Eu tenho aqui o eixo, ele tem um diâmetro externo de 400 mm e a parede é de 50 mm. Tá? A parede é 50 mm. Então eu tenho que saber qual é o diâmetro interno. Então o diâmetro interno é o que? Olhando pela figura. O diâmetro interno é o diâmetro externo menos as duas espessuras aqui da parede. Então foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Diâmetro interno, diâmetro externo menos 2 vezes o T. O T é o que? A espessura de cada uma das paredes. São duas paredes, né? Tubo em cima, tubo embaixo, né? Parede em cima, parede embaixo. Então ficaria o que? 400 menos 2 vezes 50, então o diâmetro interno seria aqui de 300 milímetros. E aí, eu botei aqui o E do aço 200 kPa, porque ele falou que é um aço A36. E aí já posso aplicar, que a gente viu na última aula, que a variação do comprimento é o que ele pede, com a contração é igual a força, vezes o comprimento inicial dividido pela área, vezes o que? O módulo de elasticidade, no caso aqui do aço. Então, aplicando aqui, eu tenho que vai ser força vezes o comprimento inicial dividido pelo quê? Pela área. E a área é o quê? A área dessa... quem vai participar aqui? Que área que vai participar aqui? Só dessas partes aqui, ó. A área aqui interna é oco. Aqui é oco, aqui não participa. Então o quê? É a área dessas duas partes do tubo aqui, das paredes do tubo. Então, diâmetro interno menos diâmetro externo, eu vou ter justamente o quê? A área disso aqui. Então é o quê? A área πd sobre 4. πd do diâmetro externo ao quadrado sobre 4 menos πdi ao quadrado sobre 4. Aqui eu coloquei sobre π, tá errado, tá, galera? Sobre 4. Vezes o E do aço. Então, voltando. É o quê? É o diâmetro, é a área externa. Se eu calcular a área externa menos a área interna, vai sobrar o quê? A área da parede, justamente, é o quê? Que é a área que de fato participa, né, que eu tenho que considerar que está recebendo a força. Aqui é oco, então aqui não tem área útil, digamos assim. Então, quando eu coloquei πde, diâmetro interno ao quadrado, menos πdi ao quadrado sobre 4, aqui é sobre 4, esquece esse π aqui, é sobre 4, eu estou considerando o que? Justamente a área da parede, que é a área que tem massa, vezes a E do aço. Aplicando os valores aqui, então eu vou ter... botei em evidência o π sobre 4. Então, π sobre 4 que multiplica dE ao quadrado menos DI ao quadrado vezes E do aço. Agora apliquei os valores. Força, 5.000 newtons, vezes o comprimento, passei para milímetro, 8.000 milímetros, dividido por π sobre 4 vezes 400 milímetros ao quadrado, que é o diâmetro externo, menos 300 milímetros ao quadrado, que é o diâmetro interno, vezes 200 vezes 10 ao cubo, que é o quê? É do aço. O módulo de elasticidade do aço. Calculando isso na calculadora, vai ter o quê? 3,64 vezes 10 a menos 4 negativo. Por quê? Aqui teria que ter um sinal de menos. Porque está tendo uma contração, ele está diminuindo o seu tamanho. Tá? Esse aqui é o primeiro exercício. O mais difícil aqui, na verdade, é calcular, entender que aqui você tem que fazer o diâmetro, a área só da parede, só da parte que de fato tem massa, né? E o resto é aplicação de fórmula. Beleza?
Então vamos para o próximo. O 4.2. A coluna de aço A36 é usada para suportar as cargas simétricas dos dois pisos de um edifício. Determine o deslocamento vertical de sua extremidade. Dado da sua extremidade A. Se P1 é igual a 200 kN, P2 igual a 310 kN e a coluna tiver área de seção transversal de 14.625 mm². Botei aqui o E do aço, 200 kPa, isso também tem que ser dado, né? Não precisa decorar, já coloquei aqui pra gente. Então, vamos lá. Então eu tenho aqui uma primeira parte aqui da coluna, que eu fiz um corte aqui entre A e B, né, método das seções que a gente viu, fiz um corte A e B e peguei a primeira parte. Então se eu tenho aqui 200 de cada lado da coluna, é como se eu tivesse 400 apontando para baixo, né, num lugar, um ponto único, fazendo o corte aqui. E na segunda figura eu fiz um corte aqui entre B e C. Então se eu tenho 200 aqui e 310 de cada lado, então é como se tivesse 400 mais 620, então total como se estivesse apontando, indo para baixo com uma força de 1020, né? Somando todas as forças, como se fosse 1020 aqui para baixo. Então como é que eu faço aqui? Eu vou calcular aqui a variação do comprimento total é igual à variação do comprimento no ponto A entre AB mais o ponto BC, ou no A mais no B. Então como que fica a variação do comprimento no ponto A? Botei um sinal de menos aqui porque vai ter uma compressão, vai diminuir o tamanho, né? Vai ser o que? A força, que no caso aqui é 2 vezes o P1, vezes a distância inicial entre o ponto AB, então aqui entre AB 3.600 milímetros, dividido pela área da seção transversal vezes a E do aço. Então, substituindo, 2 vezes o P1, que é 200 vezes 10 ao cubo newtons, vezes o comprimento inicial 3.600, dividido pela área 14.625, vezes o E do aço, 200 vezes 10 ao cubo, menos aqui o valor, vai dar menos 0,4923 milímetros. Por que o menos? Porque ele vai diminuir esse tamanho, vai reduzir, comprimir esse tamanho aqui, porque está tendo uma compressão entre A e B. Agora eu vou calcular entre o A e o C total aqui, né? Então vai ser menos 2 vezes o P1 vezes a distância. No caso vai ser menos no valor aqui, porque vai comprimir, 2 vezes P1 vezes essa distância 3.600, mais 2 vezes o P2 vezes a distância daqui, de B até C, 3.600, dividido pela área da seção transversal, 14.625, vezes o E do aço, 200 kPa, 200 vezes 10 ao cubo. Calculando isso, eu vou ter menos 1.255, menos 1,2554 milímetros, ou seja, comprimiu entre A e B, entre A e C, esse valor aqui. Beleza? Então sempre você vai fazer um somatório acumulado. E aí, como é que fica o total então? Comprimento total entre A e B, eu comprimi 0,4923 e entre B e C 1,2554. Então o total que foi comprimido é menos 1,7477 milímetros. Ou seja, com essas 4 forças aqui, né, 2 de P1 e 2 de P2, essa coluna vai ter uma redução do seu tamanho de 1,7477 milímetros. Beleza, galera? Vamos para o próximo. 4.4. O eixo de cobre está sujeito às cargas axiais mostradas na figura. Determine o deslocamento da extremidade A em relação à extremidade D, se os diâmetros de cada segmento forem diâmetro de A e B, entre A e B aqui, ó, mede 20 milímetros, entre B e C, 25 milímetros, entre C e D,
12 milímetros. E considere o coeficiente de elasticidade do cobre 126 gigapascal. Então eu fiz uma separação aqui, ó. Fiz um corte entre A e B. Então se eu fiz um corte entre A e B, se eu tenho 40 newtons indo para cá, eu tenho que ter, por reação, já que está em repouso, 40 newtons voltando, kilonewtons voltando. Agora você faz um corte entre B e C. Então vai ter 40 newtons indo e 2 de 25 voltando. Então vai ficar 50 para a esquerda, 40 para a direita. Então para equilibrar esse sistema eu vou ter que ter mais 10 aqui, kilonewtons para cá. E por fim você faz um corte aqui em D, sozinho, olhando só, analisando o D daqui para lá. Tem 30 apontando para a direita, então para compensar vai ter 30 apontando para a esquerda. Então o somatório do deslocamento vai ser o quê? O somatório das forças vezes os comprimentos iniciais, dividido pela área da seção transversal, vezes o módulo de elasticidade do cobre. Então, eu vou fazer de cada um desses aqui. Primeiro desse, depois desse, depois desse. Então vai ficar entre A e B. Vai ficar menos, porque é uma compressão. Né? Tá comprimindo ele aqui, ó. Tá vendo? Esse valor aqui está comprimindo. O 40 newtons está comprimindo esse aqui. Menos 40 vezes 10 ao cubo, vezes o comprimento entre A e B, dividido pela área da seção transversal de A e B, vezes o módulo de elasticidade do alumínio. Mas, aqui ó, a gente teve um consenso que no final tem um valor de 10 kN aqui tracionando esse sistema aqui. Né? Porque eu tenho 40 para a direita, 2 de 25 para a esquerda, então no final eu vou ter 10 kN no resultante aqui tracionando esse sistema para a direita. Vezes o comprimento do segmento BC, dividido pela área da seção transversal BC, vezes o que? O módulo de elasticidade do alumínio. E por fim esse aqui, que vai ser a força, também tem uma força aqui tracionando, aqui, esse valor aqui. Então vai ser positivo, você vê que o único negativo foi esse, que é o único que estava comprimindo, o resto está tracionando. Esse aqui tracionando, esse tracionando, então são positivos. A gente considera que se estiver tracionando é positivo, se estiver comprimindo é negativo. Então vai ser 30 kN, 30 vezes 10 ao cubo, vezes o comprimento dessa seção LCD, dividido pela área da seção transversal CD, vezes o módulo de elasticidade. Agora é só substituir os valores. Na primeira parte, o diâmetro AB é 20, dado pelo exercício. No segundo, o diâmetro da seção BC é 25. E no terceiro, o diâmetro é 12. Efetuando esses cálculos aqui, vai ficar o quê? Na primeira, vai ficar menos 2,021. No segundo, entre o segmento BC, 0,606. No terceiro, 5,263. Ou seja, no total, esse sistema aqui, esse eixo, ele vai estender 3,84 milímetros. Né? Porque vai diminuir dessa compressão, mas vai ter duas trações aqui. Beleza, galera? E por fim, esse aqui, que é o 4.5, que é o seguinte: a haste de aço A36 está sujeita ao carregamento mostrado. Está aqui o carregamento, né? Uma barra D. No ponto C, eu tenho duas forças de 3,3 kN com ângulo de 60 graus com a horizontal. E aqui, no ponto B, tem duas forças de 2 kN com esse ângulo aqui que a gente vai calcular, 345, que eu até botei aqui o triângulo aqui. Deu a distância de cada ponto. E ele falou que se a área da seção transversal for 60 mm², essa área aqui dessa haste, determina o deslocamento de B e A e despreza o tamanho dos acoplamentos em B, C e A. Então os acoplamentos aqui não preciso me preocupar. Então tá bom. Primeira coisa, eu vou pegar a primeira seção, vou fazer um corte entre A e B. Então se eu tenho 8 kN para baixo, eu vou ter uma resultante, se está em repouso, cortei aqui, método das seções, 8 kN para cima. Segundo ponto, eu vou cortar agora em B, entre B e C, fazer um corte aqui. Então, quando eu fiz um corte aqui, eu tenho que agora uma força de 8 kN para baixo
e duas forças aqui com esse ângulo θ de 2 kN também para baixo. Eu sei que θ, ele falou que é um triângulo 3, 4, 5, então cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então cosseno de θ é 3 sobre 5, que dá 0,6. Né? Então o que eu sei aqui? Eu vou ter essas forças aqui, uma resultante para cima, compensando essas forças aqui, para poder ficar em repouso. Eu chamei de F1. Então F1, depois eu mostro essa figura aqui, F1 vai ser o quê? A força de 8, mais 2 vezes 2 kN vezes o cosseno de θ. Então vai ficar a força de 8, mais 2 vezes 2 vezes o cosseno de θ, que a gente descobriu que é 0,6. Então a força F1 é de 10,4 kN. Então tem a força aqui, quando eu fiz o método das seções entre A e C, uma força F1 de 10,4 kN. Agora eu cortei aqui em D. Na segunda parte eu cortei em D. Então o que acontece? Eu tenho agora duas forças de 2 kN, duas forças de 3,3 kN e vai ter uma força F2 compensando isso tudo, para ficar em repouso. Então, F2 vai ser o quê? 8 mais 2 vezes 2 kN vezes 0,6, a gente acabou de calcular isso, mais 2 vezes 3,3 kN vezes o quê? Seno de 60, porque separado do ângulo. Se eu colocar cosseno, vai ficar para cá, na horizontal. Eu quero a componente vertical dele. Então, componente vertical separado do ângulo. Então, seno de 60. Que, calculando isso, vai dar o quê? 16,11 kN. Então, essa força aqui é 16,11 kN. Como que eu calculo o valor aqui do deslocamento em A? O deslocamento em A vai ser o somatório da força vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal vezes o E do aço. Que vai ser o que, na verdade? O somatório de todos. O que vai ter em A aqui vai ser o que esticar de D e C, o que esticar de C a B e o que esticar de A até B. Então, o último aqui, eu vou ter que calcular de todo mundo que esticou, que contraiu. No caso aqui só esticou, porque não vai ter ninguém, não tem nenhuma força fazendo compressão, só tem tração, só vai esticar. Então, vai ser os três aqui. Trouxe a figura de novo? Então, eu vou calcular primeiro o do CD. O CD vai ser o quê? A força F2 vezes o comprimento CD dividido pela área da haste vezes o E do aço. A força F2 a gente calculou, né? Aqui, ó. Essa força F2 aqui, 16,11 kN. Então vai ficar 16.110 newtons vezes o comprimento 750 milímetros. Por que eu botei milímetros? Porque a área ele me dá em milímetros. Ele já me dá a área pronta, 60 milímetros quadrados. Ele falou no exercício. Então eu já botei lá 60 vezes o E do aço, 200 vezes 10 ao cubo. Então o quanto deslocou entre C e D é de 1 milímetro, 1,007 milímetros. Agora eu vou calcular de B e C. Entre B e C vai ser a força F1 que a gente calculou, né? Aqui, ó, essa força aqui, olha lá, ó, entre B e C, vezes o comprimento entre B e C, dividido pela área da haste vezes o E do aço. A força é de 10,4 kN, lembra? Vou passar para Newton. Então vai ficar 10.400 newtons, vezes a distância, comprimento BC, 1.500 milímetros. Por que milímetros? De novo, repetindo, porque a área já está dando milímetros, então vou trabalhar em milímetros, dividido pela área 60 vezes o módulo de elasticidade. Isso aqui não muda, tá repetindo. Calculando vai dar o quê? Entre B e C vai ter um deslocamento de 1,3 milímetros. E por fim, eu vou fazer o do A e B. Do A e B é o quê? A força que exerce aqui, 8.000, vezes o comprimento AB, dividido pela área de seção transversal, vezes a E do aço. Então vai ser 8.000 vezes 500 milímetros, né? Dividido por 60 vezes 200 vezes 10 ao cubo, que dá o quê? 0,333 milímetros. Então eu vou somar. Então o comprimento, quanto que esticou esse eixo aqui? O que esticou?
1,007 milímetros, mais 1,3 milímetros, mais 0,333 milímetros, total de 2,64 milímetros. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: em B? Em B vai ser quanto deslocou de B até C e de A até B, não vou considerar o de CD. Quanto de B, quanto deslocou de C até D, quanto deslocou de B até C. Esse aqui que eu não vou considerar, porque eu só quero saber daqui para trás. Então vai ser o comprimento, quanto deslocou entre C e D e entre B e C. Eu já calculei. Entre C e D, 1,007, perdão, e entre B e C, 1,3. Então, o quanto deslocou aqui em B foi de 2,31 milímetros. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, botem dúvidas lá no Google Classroom e bons estudos.